Eles podem, você não. Isso foi o que eu escutei em 1994, quando, influenciado por alguns amigos e jogadores de futebol, eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, deixa eu furar a orelha e colocar um brinco. Eles podem, você não. Mas mãe, todo mundo está usando. Tentei argumentar, mas você não é todo mundo. Você é meu filho e meu filho não usa brinco. Foi a resposta que eu recebi. De alguma maneira, naquele instante, eu entendi o recado. Não insisti mais nessa história, pois percebi que eu não preciso ser como todo mundo. Eu não preciso ir na onda, na moda que todos estão. Hoje, ainda com mais clareza, posso ver como Deus me preservou deste mal horrível. Quando mais tarde, anos depois, entregaria minha vida a Cristo para lhe servir. Separados para o mundo, mas unidos com Deus. Eu quero meditar com os irmãos sobre este tema. Nosso texto, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Separados do mundo, mas unidos a Deus. 2 Coríntios, se eu falei primeiro, me perdoe, 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Diz o texto: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ó Deus, nos instrui pela Tua palavra, nos encoraja, nos anima, nos exorta a viver separados do mundo, mas unidos a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa sessão, esse texto de 2 Coríntios é uma daquelas passagens chaves das Escrituras que trata da separação do homem com o mundo, da separação do Filho de Deus com o mundo lá fora. Instrui os cristãos claramente a manter-se separados dos incrédulos, da iniquidade, das trevas, do maligno, dos ídolos. Porque somos santuários do Espírito Santo de Deus. Porque somos santuários do Deus vivo. Há 5 perguntas nesse texto, perguntas retóricas, que exigem a mesma resposta. Acompanhe comigo. Por quê? Ou melhor, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Nenhuma. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Ou que união de crente e o incrédulo? Nenhuma.
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nem uma. São perguntas que exigem a mesma resposta. Nenhuma ligação há entre o povo de Deus e o mundo lá fora. Primeiro, Paulo nos dá uma ordem: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O crente não deve e não pode se colocar lado a lado, na mesma canga. A palavra julga aqui é aquelas cangas de boi, de arado, onde colocam-se dois animais e a canga sobre ele para que eles puxem um arado. Não se pode colocar dois animais, um alto e um baixo, um jumento e um boi, para arar a terra com aquele jugo, porque não vai sair coisa que preste. É isso que Paulo diz aqui. O crente e o incrédulo, eles não se juntam, não devem se unir, porque não vai sair algo bom. O incrédulo, ele vai desviar o crente, ele vai fazer com que o crente ele desobedeça a Deus, fazer com que o crente ele não mais ame as coisas de Deus, porque ele vai ver as coisas do mundo. Irmãos, não vamos ser ingênuos, o nosso coração é inclinado para o pecado. Se nós não nos distanciarmos, se nós não fazemos essa velha natureza mortificar esta natureza, nós vamos se entregar ao pecado. Pastor, mas nós estamos no mundo. É verdade. Mas não somos do mundo. Mas pastor, a maioria dos meus amigos são do mundo. Tem algo errado. Pois a amizade do mundo constitui-se inimizade para com Deus. Tem alguma coisa errada se a maioria dos teus amigos forem do mundo. Pastor, não podemos sair do mundo. É verdade. Mas somos guardados do mundo. Jesus orou por nós: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os guarda do mundo. Preserva-os das coisas do mundo. Tira-os de contato com as coisas do mundo. Ó irmãos, quando nós nos unirmos com incrédulos, quando nós unimos aquilo que é separado de Deus com as coisas deste mundo, nós vamos manchar, nós vamos sujar o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templos do Deus vivo, somos habitações de Deus. Eu sei que o sol brilha para todos, a chuva cai sobre todos, sobre incrédulos e crentes. Comemos o mesmo pão, respiramos o mesmo ar. E não podemos romper com estas coisas. Não podemos romper com todas essas conexões que temos com o mundo ainda. Contudo, não podemos participar ativamente das obras do maligno. Não podemos nos associar com o incrédulo. Não podemos estar assentados na roda dos escarnecedores. Porque o prazer do crente é meditar na lei do Senhor. Deveria ser meditar na lei do Senhor dia e noite. A fim de enfatizar esta ordem que não devemos nos colocar sobre julgo desigual, Paulo ele faz 5 perguntas. Ele deixa 5 perguntas para nós. A primeira: por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E a resposta já sabemos: nenhuma. Qual é a participação que a justiça tem na injustiça? Qual é a participação que alguém justo pode ter na iniquidade? Ou a iniquidade pode participar de alguma coisa justa? O injusto pode ser justo?
ele diz: não participe dessas coisas, porque elas são opostas entre si. Justiça e iniquidade, ela vai descrever o comportamento moral do homem. E quem tem um bom comportamento moral, que se esmera na justiça de Deus, como é que pode andar com alguém que é injusto lado a lado? Como é que alguém que preserva o amor de Deus, que quer obedecer a Deus, que quer ter uma vida em santidade, pode viver com uma pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus? Eu não quero saber, eu quero viver do meu jeito. Como é que essas pessoas podem andar juntas? Como é que elas podem ter uma amizade? A Bíblia diz: é impossível. Se você é um crente e diz: mas eu tenho amigos assim, eu gosto deles, eles não fazem nada de mal para mim, você está enganado. Duplamente enganado. Porque você está sendo influenciado por ele, se você pensa dessa maneira, e está desobedecendo a uma ordem de Deus. Não se ponha em julgo desigual. Segunda pergunta: ou que comunhão da luz com as trevas? Qual é a associação que existe entre a luz e as trevas? Onde há luz pode haver trevas? Não. Se eu acendo a luz, acabou-se as trevas, acabou a escuridão. Se eu apago a luz foi embora, só resta o quê? Trevas, escuridão. Qual é a associação dessas duas coisas? Ou uma existe e a outra não existe mais, mas quando a luz acaba, as trevas reinam. Elas não andam juntas, elas não se associam, elas não têm comunhão. Onde há a luz de Deus, não há trevas. Mas onde não há a luz de Deus, só existe trevas. 1 João, o Evangelho de João, capítulo 3. Quando Jesus diz a Nicodemos qual é a sua missão, quando Jesus diz que o Pai amou o mundo, que o entregou como oferta, como um sacrifício por amor a nós, Jesus diz: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens não querem se achegar para a luz, para que as suas obras não sejam vistas. Então eles se escondem da luz. Que comunhão há, que associação há entre um filho de Deus e um filho do diabo? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? É outra pergunta. Qual é a concordância que há entre aqueles que são de Cristo e aqueles que são do maligno, de Satanás? Eles lutam entre si, são forças opostas. Jamais andarão juntas. Então, como alguém pode dizer que há a possibilidade de comunhão? Cristo rege, Cristo orienta, Cristo leva como um bom pastor as suas ovelhas para pastos verdejantes. O diabo leva os seus seguidores para o pecado, para a destruição, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Como é que essas pessoas vão andar juntas? Como é que elas podem obedecer a dois senhores? Não tem como. A quarta pergunta que Paulo faz: ou que união do crente com o incrédulo? Qual é a união que pode haver nisto? A tentativa do crente em fazer parte de um todo com o incrédulo. Se ele assim o faz, se ele assim tenta o fazer, ele está adulterando, ele está atraindo a Deus.
Porque a amizade do mundo representa inimizade contra Deus. Em Cristo, meus irmãos, nós já somos crentes. Fomos feitos nova criatura, andamos na justiça, andamos na luz. Seguimos a Cristo. Andamos na justiça de Deus. Como é que faremos parte agora? Queremos fazer parte de um todo, de uma união com o incrédulo. Como? Quinta pergunta, Paulo diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pode o santuário de Deus estar junto, associado com os ídolos? Pode alguém que serve a Deus estar em idolatria? Paulo diz, porque nós somos santuários do Deus vivente. Paulo não está falando da igreja, do prédio que chamamos de igreja. Paulo está falando de cada um de nós, crentes em Cristo, que faz parte da igreja do Senhor, que somos santuários do Deus vivo. Ele diz, nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei, e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Temos um pastor, temos um guia. Como é que pessoas que se dizem cristãs se associam com descrentes, com aquelas que rejeitam a Cristo? E aqui que os irmãos tenham em mente, o termo ídolo não se refere apenas à adoração de uma imagem de escultura, mas a tudo que se interpõe entre o homem e Cristo. Tudo que está no meio, que está entre o homem e Deus, isso é idolatria. Pode ser o dinheiro, prazeres, fama, bens, pessoas, filhos, pai, mãe, esposa, esposo, marido, qualquer coisa que esteja entre você e Cristo, que você ame mais a isto ou a este do que a Deus, isso é idolatria. As coisas impuras citadas nesses versículos, elas referem-se a um mundo pagão, a um mundo que desconsidera e despreza a vontade de Deus. E estes princípios podem ser aplicados em diversas áreas da nossa vida. No âmbito comercial, no social, no religioso, no casamento. Atenção, jovens. 2, 3 lá dentro, não sei se está escutando. 4 com José daqui a pouco. Procurem servos e servas de Deus para vocês se unirem. Porque a palavra de Deus diz que não há união entre o incrédulo e o crente. Não tem como ver harmonia. Não tem como se unir. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Vocês foram comprados pelo precioso sangue. Não desprezem o preço que Deus pagou por vocês. Honrem ao nosso Pai. Submetam-se à vontade de Deus. Orem para que Deus coloque um servo e servas de Deus na vida de vocês.
Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui está o desafio: saiam do meio deles. Retirem-se, apartem-se destas coisas. Não tem como viver em associação, não tem como viver em amizade, andarem juntos. Eles vão acabar desviando vocês. São raros, mas raros os casos que eu vi o contrário. O crente conseguindo influenciar o descrente. Eu nem preciso usar a palma da mão. Um dedo que eu conheço até hoje. Um caso. Os outros são pessoas que se desviaram por se associarem, por namorar, por amizades com incrédulos. E a palavra diz: apartai-vos, retirai-vos, separai-vos destes. Deus instrui o seu povo claramente a separar-se do mal, a não se associar-se, a não ter comunhão nem união. Os cristãos não devem permanecer no mal, nas obras infrutíferas das trevas, andando, associando-se de mão dadas com ele. A ordem de Deus é para retirem-se, separem-se. Se você tinha esta amizade, se você tinha essas pretensões, a palavra de Deus diz hoje para você: acabe com isso. Isso não está agradando a Deus. Não toque nestas coisas. Não se submeta ao jugo desigual. Porque se vocês me obedecerem, eu serei o vosso Deus e vocês serão meus filhos. Irmãos, entendam aqui uma coisa. A palavra de Deus não está dizendo que nos tornamos filhos quando fazemos assim. Mas ela diz: por sermos filhos, vamos fazer o que o Pai nos pede e nos manda. Entendam isso, tá? Quando ele diz: eu serei o vosso Deus, serei o vosso Pai, e vós sereis os meus filhos e minhas filhas, não é porque vamos fazer isso, mas fazemos isso porque somos filhos e filhas de Deus. Porque a obra que o Espírito Santo começou quando nos convenceu dos nossos pecados, da justiça de Deus e do juízo vindouro, Ele continua fazendo, Ele continua a nos santificar. E nós vamos atender, nós vamos obedecer ao nosso Pai Celestial. Eu sei que muitas vezes é difícil para o crente romper com certos vínculos que foram construídos ao longo de uma vida. Mas devemos, porque o nosso Pai nos mandou. Trazendo o exemplo, brinco que eu estava meio doido naquela época em querer colocar, a minha mãe disse: não, o meu filho não faz isso. Eles fazem, você não. É o que Deus diz para nós esta noite. Eles andem, eles pratiquem as obras infrutíferas das trevas. Vocês são meus filhos. Vocês devem me obedecer. Apartem-se deles. Separem-se deles. Estejam unidos a mim. Andem comigo e vocês verão quão bom, como a irmã Estela disse hoje, é servir a Deus. Só quem sabe é quem serve. Só quem sabe como é bom obedecer a Deus, seja qual for as circunstâncias, é aquele que experimenta e se submete ao amor de Deus, ao cuidado de Deus. Serei vosso Pai,
E vós serei como filhos e filhas para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Recebemos uma ordem do Pai. Não nos coloquemos sobre o jogo desigual. Apartemos dessas coisas. Separemos-nos destas coisas. Mas estejamos unidos a Deus. Separados do mundo, mas unidos a Deus. Ó Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este tempo, Senhor. Exorta e anima os nossos corações. Nos encoraja. Em nome de Cristo Jesus. Amém.